Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marcos Braga e essa é a última aula do curso de extensão Introdução ao Machine Learning, Aspectos Teóricos e Práticos. Esse curso foi oferecido pelo Núcleo de Pesquisa em Computação Aplicada da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui no Pará, no estado do Pará. E a gente já está na última aula, essa é a aula 12, o último módulo, que foi o módulo 4, nós vimos o tema do Deep Learning. Na verdade, a gente começou falando de inteligência computacional, depois o módulo 2 foi apresentado Machine Learning, no módulo 3 a gente viu redes neurais artificiais, e no módulo 4 nós estamos vendo Deep Learning, aprendizado profundo, e essa última sessão do módulo 4 é sobre redes neurais recorrentes. A gente já teve a aula teórica, a gente já teve uma primeira aula de implementação, onde nós fizemos esta implementação aqui, no problema de predição de sentimentos, com o dataset IMDb Movie Reviews, e a gente usou o Google Colaboratory. Agora a gente vai fazer uma segunda implementação para um problema diferente, um problema que as redes neurais recorrentes também trabalham muito bem, que são os problemas de previsão de séries temporais. Quando eu tenho uma série histórica de dados sobre determinado problema e eu quero prever como será o comportamento, a característica do comportamento no futuro. Então, isso se aplica a diversas coisas, por exemplo, energia. Eu tenho consumo que a gente chama isso de previsão de carga. Como foi o consumo de energia numa série de 1 ano, 2 anos, de uma determinada cidade ou bairro, e aí eu quero prever como vai ser à frente, assim, 24 horas à frente, 1 semana à frente. E aí eu posso ter previsão de curto prazo, que é chamada de short term. Previsão a gente vai chamar, nesse caso, de forecasting. Então, short term forecasting é previsão de curto prazo. 1 hora adiante, 24 horas adiante, até 1 semana. A gente pode ter uma previsão de meio termo, e eu posso ter uma previsão de longo prazo, né? A long term forecast. Por exemplo, eu quero prever como vai ser o comportamento de determinada série histórica daqui a 6 meses, 1 ano. E aí eu posso treinar minha rede neural. E como as redes neurais, para esse problema, e como as redes neurais recorrentes, elas têm a facilidade de ter um mecanismo de memória, isso facilita muito para que elas recuperem ao longo do tempo a informação que está para trás e que vai ajudar a fazer uma previsão mais acurada à frente. A gente já viu nas aulas passadas que eu tenho o tipo simples ou clássico de rede neural recorrente, que é chamada de Vanilla. Ela funciona melhor para séries e sentenças de texto pequenas, curtas, mas a partir de 2014, 2 novas modalidades de redes recorrentes foram lançadas, as LSTM e a GRU. Na aula passada a gente viu uma implementação da Vanilla e também da rede LSTM. Agora a gente vai fazer uma implementação de uma rede recorrente GRU, só que ao invés de usar o ambiente na nuvem, como a gente viu no outro exemplo, a gente vai usar um ambiente desktop. Então a gente vai usar aqui no Anaconda o Spider, como framework do Python, mas também rodando em cima do Keras, que traz aí para a gente a facilidade das bibliotecas matemáticas do TensorFlow, com toda a facilidade para a gente implementar Deep Learning. Tá? Então, primeiro, falar um pouquinho sobre o problema em si, né? Esse banco de dados, esse dataset, é chamado de Jena Climate, tá? E aqui a gente tem um endereço onde você pode não só baixar os dados, mas você tem informações sobre o dataset em si. E o que é o dataset Jena Climate? É um conjunto de dados de séries temporais meteorológicas, registrado na estação meteorológica do Instituto Max Planck de Biogeoquímica, em Jena, aí daí vem o nome, né? Na Alemanha. Nesse dataset, a gente tem 14 quantidades diferentes, por exemplo, temperatura do ar,
A gente tem pressão atmosférica, são 14 features, né? 14 características, 14 parâmetros que a gente vai ter disponível nesse banco de dados: pressão atmosférica, temperatura, umidade, a direção do vento e outras, que foram registradas de 10 em 10 minutos ao longo de vários anos. Isso é uma série histórica, tá? E aí a gente tem vários bancos de dados que são usados para treinar e para a gente testar mecanismos e algoritmos de machine learning. A gente tem alguns sites que a gente baixa só datasets desse tipo. Então, vocês viram lá o KEGG, e também na Universidade da Califórnia você tem um repositório de datasets para treino de machine learning. Esse aqui é um outro dataset, não está disponível nem no Kaggle, nem na Universidade da Califórnia, mas a gente tem aqui já o endereço. Mas, apesar de ser uma série histórica de diversos anos, a gente vai pegar uns dados num determinado período, né? Os dados estão lá no dataset desde 2003, mas a gente vai usar uma versão do banco de dados que tem essas informações recolhidas de 10 em 10 minutos, mas ele vai de 2009 até 2016. A gente vai pegar. Só que, no exemplo passado, a gente usou um dataset, que é o IMDb, para fazer previsão de análise de sentimento, um dataset que já tem dentro do próprio Keras. Isso aí é legal, quando tem é legal para treinar. Mas, na prática, quando você vai fazer uma aplicação real, o teu dataset, ele é um banco de dados que vai ser, ou ele foi criado, ou você mesmo coletou esses dados, e você vai ter que baixar, geralmente você vai baixar esses dados, você vai fazer descompactar, que no caso, vejam que ele está zipado. Geralmente, esses bancos de dados, eles vêm no formato CSV, que é Comma Separated Values, ou seja, é uma série de valores separados por vírgula, e várias linhas, né? E cada linha é um registro no dataset. Então, nessa aplicação aqui, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho do que nas anteriores, porque a gente usou naqueles um dataset que já tem no Keras. Então, a gente apenas importou, e todo o pré-processamento o Keras fez automaticamente. Então, transformar as sequências de texto, né, em vetores, tudo isso o Keras fez para a gente na outra aplicação. Aqui, a gente vai ter que fazer todo o pré-processamento para deixar os dados no formato que a rede neural consegue ler para processar. Tá? Então, a gente tem esse trabalho a mais. Esse conjunto de dados é muito bom para aprender e exemplificar aí o trabalho com séries temporais. Nesse caso aqui, séries temporais numéricas, né? A gente está trabalhando com esses dados aqui, daqui a pouco eu vou mostrar mais. Essas amostras de valor de temperatura, pressão, umidade, blá, blá, blá. A gente vai construir um modelo, no nosso caso, um modelo neural, de rede neural recorrente, e especificamente usando o método GRU, que é uma implementação de rede recorrente. Então, a gente vai construir um modelo que recebe como entrada vários dados do passado, né? E a gente vai prever a temperatura do ar 24 horas à frente. Então, a gente vai pegar a série histórica, com diversos dados, a nossa rede neural vai aprender, e a rede recorrente ela tem muita facilidade para aprender dados históricos, assim. Vou fazer só uma pausa aqui, rapidamente, para eu sair do WhatsApp, para ele não ficar perturbando muito a gente aqui. Pronto, já voltei, só voltar aqui no Meeting. Beleza. Então, a gente vai pegar esses dados da série histórica de 14 tipos de características diferentes, mas o que a gente quer prever é a temperatura. Só que a gente quer prever a temperatura à frente. Então, a rede vai ser treinada, a rede recorrente ela tem essa facilidade, porque ela recupera o contexto do texto que está sendo passado, e isso ajuda ela a conseguir fazer a previsão melhor. E, em seguida, a gente vai conseguir, com ela treinada, prever como é que vai ser a temperatura 24 horas à frente. Então, esse é o modelo de previsão de série temporal. Isso é usado para fazer bolsa. Eu posso pegar uma série histórica
dos resultados e comportamento da Bolsa de Valores e prever como vai ser a Bolsa amanhã, depois de amanhã, como vai ser a inflação amanhã, depois de amanhã. Eu falei na aula teórica também que previsão do clima, como é que vai ser o clima? No jornal lá, que em Curitiba vai fazer 28 graus amanhã. Como é que eles sabem? Eles pegam a série histórica, treinam a rede neural, né, e a rede faz a previsão como é que vai ser 24 horas à frente essa temperatura. Esse é o problema que a gente chama aplicação de previsão de série temporal. O banco de dados Jena Climate, ele possui 420.551 linhas de dados. Cada linha é um intervalo de tempo, que é um registro de uma data e 14 valores relacionados ao clima. Bem como tem o seguinte cabeçalho. E aqui descreve mais ou menos quais são aqueles dados que estão relacionados ao clima e que estão lá no banco de dados do Jena. A data e hora, a pressão, aqui a temperatura em graus Celsius, e por aí vai. São 14 características, 14 dados que estão relacionados com o clima. Aí todos eles vão entrar na nossa rede neural e a gente quer prever como vai ser a temperatura 24 horas à frente. Esse é o nosso problema. Eu vou fazer um en passant aqui nas etapas que a gente vai construir. O código está no slide aí e também lá no nosso drive, no drive da turma, na pasta de redes recorrentes, está o código original no Python que a gente vai rodar lá no Spider. Mas apenas para a gente entender como essa tarefa é um pouco mais complicada que as outras, eu fiz um passo a passo aqui, um roteirinho do alcance da nossa tarefa para a gente conseguir fazer essa implementação dessa rede neural recorrente, GRU, para fazer previsão de série temporal para este dataset aqui, o Jena Climate. Então, o que a gente tem aqui? A primeira etapa, a gente vai acessar o banco de dados, baixar o banco de dados, né? E depois descompactar. Isso aí é o padrão, é o normal. Então, vamos lá, entrar na pasta Downloads, aí eu criei aqui um diretório, né? Entrei no diretório e lá de dentro eu vou fazer um wget e vou baixar o meu arquivo, que está aqui, e depois vou descompactar essa pasta, aí depois eu vou ficar com a pasta descompactada. Eu já coloquei lá no drive de vocês, quem tiver alguma dificuldade com isso, no drive, na pasta de redes recorrentes, eu já coloquei o banco de dados descompactado para facilitar, para ganhar tempo também. Mas essa primeira etapa, ela é importante. O segundo passo, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha nos dados, né? Vamos inspecionar o conjunto de dados meteorológicos do dataset Jena, e aí vamos abrir o arquivo e importar os dados. Isso aqui é importante. A gente vai fazer uma operação com arquivo aqui, e aí o Python tem o módulo OS aqui, que tem diversas operações, OS de Operating System, do sistema operacional, e a gente tem diversas opções para manipular arquivos. Essa é a primeira coisa. Depois que eu baixei e descompactei, eu preciso abrir esse arquivo e importar esses dados, fazer a leitura, né, carregar na memória os dados do banco de dados. Então, a gente importa aqui a biblioteca OS, depois a gente vai determinar, chamar aqui de datadir o meu caminho, o meu path, no caso aqui para minha pasta dentro de downloads, tá? Depois eu vou usar o fname, que é o nome do arquivo, e eu vou dizer, olha, junta aí para mim, faz um path join, junta o datadir, que é o caminho, mais o nome do arquivo. Isso eu vou colocar em fname. Depois eu vou abrir o arquivo, que é exatamente esse aqui, que já está no formato CSV, ou seja, já foi descompactado, já é um arquivo com os dados brutos, a gente chama do raw data. Depois eu vou pegar todos os dados do arquivo e vou carregar aqui em data. E depois fecho o arquivo. Beleza. Aqui a gente vai fazer só um comandozinho para poder fazer a leitura e exibir esses dados aí
e aí ele vai mostrar aquelas minhas... os nomes, né? Na verdade, isso aqui é o cabeçalho de cada coluna do banco de dados. Aqui a gente vai ter data, hora, pressão, temperatura e várias aí. Cada um com o seu, com a sua medida própria. Legal. Agora, a gente vai fazer uma operação. Lembre que a gente está precisando fazer esse processo pré-processamento. A primeira coisa que a gente faz, a gente tem que converter todas essas linhas, que são um arquivo, esse arquivo que foi descompactado e que a gente leu e está lá em data, né, na variável data, ele tem 420 linhas e essas 14 colunas aí. A gente vai transformar isso num vetor e a gente vai usar o NumPy, a biblioteca NumPy, que é a biblioteca para processamento numérico do Python. Aí a gente vai importar, então importa aqui a biblioteca NumPy e eu dou que o nickname, vou chamar de NP. Então, toda vez que eu colocar NP, ponto, aí algum método, eu estou chamando a biblioteca NumPy, que tem diversos métodos e diversas classes ali para a gente utilizar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente converter com funções do NumPy, tá? As linhas todas e todo o conteúdo do dataset para um único vetor NumPy. Porque esse vetor NumPy que eu estou tratando e processando os dados para que ele esteja no formato que a rede neural possa receber. Essa é a ideia. E aí, depois eu vou printar aqui e aí a gente não vai ver agora o print. Eu esqueci de dar um print, mas na hora que a gente for rodar lá no Spider, a gente vai ver. Vamos printar aqui o datashape, que é o formato que vão ficar os dados, né? Pronto, os dados estão carregados, já estão no formato num vetor, que é a forma como a gente precisa que eles estejam, para a gente introduzir na rede neural. E agora a gente vai fazer uma primeira plotagem. Antes de começar, eu quero fazer um gráfico que mostre toda a série histórica. Então, eu quero ver aqui, por exemplo, como é que é a temperatura, como está a temperatura em toda a faixa, toda a extensão da minha série temporal, que é desde 2003 a 2016. Não, 2003? Acho que a gente... É 2016. 2009 a 2016. Então, a gente vai pegar toda essa série histórica e eu vou plotar esse gráfico. Então, ele vai, depois que a gente der o PLT, que é exatamente o comando para plotar, o que a gente tem aqui? A ideia, o comportamento da minha curva de temperatura, que está em Celsius, tá? Está em graus Celsius. Como é o temperatura... Olha como ela tem um comportamento uniforme ao longo dos anos. Isso significa que existe uma época do ano em que as temperaturas são mais altas. Existe uma época do ano em que as temperaturas são mais baixas. Percebem? Cada ciclo desse no gráfico é um ano. Então, eu tenho um comportamento padrão. É importante, até quando você vai fazer um artigo ou vai publicar um trabalho sobre série histórica, você precisa, a primeira coisa, você vai mostrar como é o comportamento da curva ao longo do ano. Nem sempre todas as temperaturas vão mostrar esse mesmo padrão de comportamento. No nosso caso aqui, existe um padrão e ele é visível. Beleza? Depois, só para a gente já ir se acostumando com os dados, a gente vai fazer o seguinte, não, ao invés de explotar a série histórica inteira de 2009 a 2016, eu quero só tirar 10 dias e eu vou ver como é que é o comportamento dessa curva em 10 dias. Aí, para isso, a gente vai fazer um ajuste. Por quê? Porque lembre que esse banco de dados ele vai coletando novos dados, ou seja, os data points, que a gente chama, eles são coletados, então, eles são amostrados a cada 10 minutos. Não é assim? Então, para isso, a gente vai fazer uma pequena continha, né? O gráfico dos primeiros 10 dias, por exemplo, de temperatura, como os dados são registrados a cada 10 minutos, a gente vai ter 144 data points por dia.
Então, isso vai me levar, vezes 10, né? 1.440. Então, eu vou plotar aqui os primeiros 1.440 data points, que vai dar 10 dias certinho, 144 pontos de dados por dia, vezes 10 dias. E aqui a gente tem, então, um comportamento da curva. Eu dei um zoom naquela curva que estava em vários anos, né? Eu dei um zoom em 10 dias. Olha como é um comportamento. Isso aqui ainda eu estou plotando a temperatura. Então, temperatura vem, subiu, aí desceu, subiu, aí deu uma baixada, aí ela começa a fazer um sobe e desce aqui, já chegando perto do 10º dia. Esse é o comportamento da minha curva em 10 dias de maduração. Eu posso fazer de 20 dias? Posso. Ao invés de 1.440, eu vou dobrar isso aqui. Tá? 2.880 pontos, eu vou ter o comportamento da minha curva, da temperatura, ao longo de 20 dias. Aí sim, eu já dei uma olhada nos dados, eu já vi que os dados têm um comportamento legal, mas agora a gente precisa preparar, e aí vai ser uma coisa meio manual, preparar esses dados para que eles possam entrar na minha rede neural recorrente. Tá? Então, a gente vai ter alguns passos aqui para fazer esse processamento, esse pré-processamento. A gente não começou a rede neural ainda. Veja que eu não comecei a construir, não importei nada do que era tipo models, layers, eu não comecei a construir minha rede. A gente está ainda no pré-processamento. Né? E, para isso, tem alguns conceitos que a gente vai precisar ver que são importantes nas redes neurais recorrentes, que é aquela situação assim, eu vou ler os dados para trás quanto tempo? E eu quero prever quanto tempo à frente. Então, esses conceitos aí a gente vai precisar especificar no pré-processamento dos dados, para a gente estar com os dados todos bacaninhas para entrar na rede neural e ela conseguir fazer a previsão da temperatura 24 horas à frente. Então, o que a gente tem aqui nessa fase, aqui, nessa etapa da preparação de dados? A formulação exata do problema vai ser a seguinte: considere dados que vão até passos de tempo do look back, que a gente vai ver aqui já, que é um passo de tempo são 10 minutos, né? Cada data point é recolhido a cada 10 minutos, então um passo de tempo para mim vai ser 10 minutos. E também eu tenho amostras de cada passo de tempo, a cada 10 minutos, a cada data point, e assim eu quero prever a temperatura em passos de tempo de atraso. É possível prever em passo de tempo de atraso? Ou seja, eu tenho uma coleção de dados para trás, coletados a cada 10 minutos, eu quero prever com um atraso. Então, eu estou aqui e eu quero prever lá na frente. É possível? E aí, alguns conceitos aqui que a gente vai usar nesse pré-processamento são importantes. O look back, o que é esse look back? É exatamente o tempo que eu vou olhar para trás. Eu vou andando, lembre que a rede neural recorrente, ela tem um recurso da memória, né? A informação, ela entra na célula da rede recorrente, ela passa pelo estado oculto e ela sai. Mas esse estado oculto, ele é recorrente e ele retroalimenta. Essa informação, que é exatamente a informação do peso, ela vai para a próxima célula no próximo período de tempo. Então, aqui eu estou definindo até quanto tempo eu vou olhar para trás para fazer a previsão para frente. O meu look back vai ser de 720, que equivale a 5 dias. Cada dia não são 144 data points, vezes 5, eu tenho 720. Vai ser o valor do meu look back. A cada passo, quanto tempo eu tenho que olhar para trás? Eu vou olhar os dados de 5 dias para trás. A cada passo, eu olho os dados de 5 dias atrás para prever 24 horas à frente. Steps. O que vai ser steps aqui na nossa solução? As observações serão amostradas em um ponto de dados por hora. Então, a cada hora a gente vai ter um ponto de dado. E o meu delay? O meu delay é 144. Lembrem que eu estou querendo prever 24 horas à frente, certo? Então, se um dia eu tenho 144 data points, a minha previsão à frente, quanto tempo no futuro eu quero prever? 24 horas. Então, é 144. Então, a cada passo da minha rede neural recorrente, eu vou observar 5 dias para trás de dados para prever um dia para frente de dados.
Tá legal? E aí, a partir daí, a gente vai ter que preparar os dados. A gente já sabe o que, é que a gente quer, agora a gente tem que fazer um esquema de programação aqui para pegar esses dados e adaptar. Então, alguns cuidados a gente tem que ter aqui nesse pré-processamento. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pré-processar os dados num formato que a rede neural possa receber. Os dados já são numéricos, beleza, a gente transformou, usou o NumPy para transformar num vetor NumPy. Legal. Então, a gente não vai precisar vetorizar como nós fizemos na rede neural recorrente LSTM. A gente transformou, lembre, a gente transformou a gente transformou um texto, e cada palavra, que eram reviews do IMDb, que era texto, string, eu tive que transformar para um vetor. Aqui eu não preciso, porque os dados já são numéricos. Beleza. Porém, cada série temporal de dados está numa escala diferente. Então, a temperatura está em Celsius, a pressão atmosférica está em mbar, que já é outra escala. Cada uma daquelas 14 características está variando numa escala diferente. Uma vai de 0 a 1, outra vai de 1.000 a 2.000. E o que a gente faz toda vez que a gente tem valores de entrada que estão em escalas diferentes? A gente tem que normalizar os nossos dados de entrada. O nosso dataset de entrada precisa estar normalizado. Quer dizer que todos os dados que vão entrar na rede, eles têm que estar na mesma faixa, por exemplo, de 0 a 1. Então, eu tenho que fazer uma conversão, que é o que a gente chama de normalização. Então, precisamos normalizar a série temporal de modo que todos tenham valores pequenos e numa escala semelhante. Todo mundo vá de 0 a 1. Aí eu vou converter, eu vou fazer uma conversão. A pressão da temperatura varia entre menos 10 e mais 40. E a pressão atmosférica, essa temperatura. A pressão atmosférica está na faixa de 1.000. Eu vou usar uma formulazinha para que traga esses dois para a mesma faixa. Todo mundo vai ser entre 0 e 1. Isso é normalizar os dados. Esse é um procedimento padrão que a gente faz em Machine Learning, tá? Que é normalizar os dados de entrada. Por isso que a gente tem que abrir os dados e verificar o que tem lá dentro antes de submeter para a nossa rede. Depois, uma outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui, vai ser na mão, na tora, a gente vai escrever um gerador, tá, de dados. E aí, em Python, o que esse gerador vai fazer? Ele vai pegar o vetor atual de dados, que está em float, que é um ponto flutuante, reais, e vai produzir lotes de dados. Então, eu vou pegar esses dados e eu vou fazer blocos, né? Lembre que os pontos de dados eles são de 144 pontos a cada dia. Eu vou fazer esses lotes de dados para que eu possa gerar os meus conjuntos de treinamento, de teste, de validação. Então, eu vou montar os blocos de dados que vão ser usados na minha rede como entrada. E aí, como é que a gente normaliza? A gente vai usar uma formulazinha aí, uma formulinha para normalizar, tá? E também a gente vai dividir aí, lembra que tem 420 mil dados na nossa amostra, no nosso dataset, se não me engano, é o número de linhas que tem lá no dataset. Então, a gente vai separar tantas mil para serem os dados de treino, tantos mil para ser os dados de teste, e o resto serão os dados de validação. Então, a gente vai pré-processar os dados, subtraindo a média de cada série temporal e dividindo pelo desvio padrão. É uma forma da gente colocar todo mundo na mesma faixa, na mesma escala. Então, vamos usar os primeiros 200 mil passos de tempo com dados de treinamento. E aí, depois a gente vai usar, eu acho que 300 mil para ser os dados de teste, e o restinho vai ser o de validação. Então, vamos calcular a média, o desvio padrão nessa fração de dados. Está aqui a formulinha, a gente vai rodar lá no Spyder. Aí aqui mostra a produção, esse gerador de dados que vai gerar os lotes, os blocos de dados de treino, de teste de validação, produzindo as suas séries temporais e seus alvos. Então, a gente vai montar aí tuplas, né? A gente vai montar o gerador vai produzir uma tupla que tem a amostra e o target, que é o que eu quero alcançar. E aí, esses samples, que é essa amostra, vai ser o meu lote de dados,
E a entrada é dados de entrada, e o target é o vetor correspondente de temperatura-alvo, é aquilo que eu quero registrar. Então, lembre que numa rede neural, qualquer rede neural, eu tenho uma entrada e eu vou processar, vou gerar uma saída, e depois eu vou ver assim, olha, o que eu estava esperando chegar como resultado? Era isso. E quanto saiu de saída? Isso. Então, eu diminuo aquele resultado, aquela saída obtida, e a saída esperada, a esperada menos obtida, aí eu tenho ali o meu erro. Esse erro eu vou retropropagar para que eu consiga, no próximo passo do treinamento, diminuir esse erro. O backpropagation through time, o RMS-prop, são algoritmos de treinamento que fazem isso. Né? Então, eu preciso do meu target. Qual é o dado que eu quero chegar? O target eu tenho que chegar nessa temperatura aqui. Então, uma rede neural, ela problema especialmente de classificação e previsão, eu trabalho assim, eu tenho esse valor aqui de entrada e eu tenho que ter esse aqui de saída. Então, a minha rede vai treinando e ela aprende como mapear, como fazer o mapeamento, né, daquela entrada naquela saída. E aqui a gente tem algumas variáveis que vão estar sendo usadas dentro desse passo que a gente vai mostrar lá no programa. O data, que é o vetor original de dados que a gente gerou lá no NumPy. O lookback é quantos dias para trás a gente vai usar, a gente já viu que são 5 dias. O delay, quantos dias na frente eu quero prever 24 horas à frente. Né? Aí eu tenho o índice mínimo e máximo, que são os índices que vão delimitar os índices no vetor que delimitam quais etapas de tempo eu tenho que extrair. Isso vai ser útil para manter o segmento de dados, para validação e outro para teste. O shuffle é um parâmetro que eu posso usar para embaralhar as amostras, tá? E eu desenhar em ordem cronológica. É um parâmetro bastante usado. Ele ajuda a melhorar para que não haja um overfitting, né? Nem um underfitting. O batch size, a gente já sabe, é o número de amostra que vai ter em cada lote. E o step é o período de tempo, de etapas de tempo em que eu vou coletar dados. Então, a gente está definindo como 6 para desenhar um ponto de dados a cada hora. Estes são os parâmetros do gerador que a gente vai usar. E aqui a gente tem o código em si, que vocês podem olhar, e a gente vai rodar o código do gerador. Com esse gerador, a gente vai conseguir criar os conjuntos de dados de treinamento, validação e teste. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, os 200 mil primeiros vão formar o meu conjunto de treino. Os 100 mil próximos registros, amostras, serão o meu conjunto de teste e o restante será o meu conjunto de validação. E assim eu vou criar, olha, Trend Generator eu vou criar exatamente com as 200 mil primeiras amostras o meu conjunto de treino, depois eu crio o meu conjunto de validação a partir do 200.001 até o 300.000, ou seja, os próximos 100 mil, e o conjunto de teste vai ser a partir do 300.001 até o final, que são, eu acho que é 420 mil registros que a gente tem nesse banco de dados aí. E aqui eu vou dizer quantos passos atrás eu quero que ele olhe e quantos passos à frente eu vou ter um delay, que eu quero prever na frente. Beleza. E aí isso aqui a gente já vai ver lá no Spider, tá? É a construção da rede neural em si. Agora sim, pré-processados os dados, criados os conjuntos de treino, validação e teste, a gente vai criar a rede neural e depois compilar e treinar. Então, eu vou importar lá o sequential do Keras, né, que é o que me permite a gente criar uma rede neural camada a camada, e eu vou adicionando depois cada camada que eu quero. Eu vou usar layers também, exatamente para eu processar aqui as minhas camadas. E eu vou usar como optimizer o RMS-prop, que é o meu backpropagation through time. Depois, a construção em si
da minha rede neural, eu vou dizer, olha, o model igual a sequential significa assim, eu vou começar a construir e descrever a arquitetura da rede neural que eu quero criar. Então, eu começo a adicionar as camadas em sequência. Então, eu adiciono a primeira camada, vai ser uma camada GRU, que vejam que aqui eu já estou entrando com uma rede neural recorrente. Eu não, diferente lá do outro exemplo, a gente não começa com uma camada embedded para receber os dados. Aqui eu já vou entrar com uma rede neural recorrente de cara, uma camada GRU do Keras, com 32 neurônios. Depois eu vou usar uma camada de saída, que é a camada fully connected, com um neurônio. Legal. Para compilar, eu vou usar o RMS próprio como algoritmo de treinamento, e a minha loss function vai ser a MAI, ou a mais, se você quiser, né? Essa vai ser uma loss function mais apropriada para esse tipo de problema, que é a rede neural, que é previsão de série temporal. Depois eu vou fazer um model summary para que eu veja como é que ficou essa arquitetura aí da rede antes de eu treinar em si. Treinamento, aqui eu chamo, eu passo aqui o conjunto de treino que foi gerado, eu digo quantas épocas eu quero aqui, olha só, steps por época, quantos passos por época, número de época, 20, não sei se eu vou colocar 20, talvez eu coloque menos, porque senão vai demorar pra caramba. E aí o conjunto de dados de validação e os passos. Dessa forma, aí aqui a gente tem um print, né? Mas a gente vai ver lá no... E aí, por último, a gente faz aqui o print também dos resultados. Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação. Eu vou mostrar antes aqui para vocês rapidamente que no nosso Drive a gente tem lá os slides, tá? A gente tem os códigos, esses aqui são os dois códigos do Google Colab que a gente fez, uma rede neural recorrente Vanilla e a rede neural recorrente LSTM, ambas para fazer classificação binária, previsão de análise de sentimento do IMDb. Agora está aqui o código no Python já puro, que a gente vai abrir no Spider, da previsão de série temporal no banco de dados Jena. Aqui a gente tem os vídeos tal, e os slides do curso. E aqui o banco de dados, o dataset já descompactado para vocês. Tudo lá. Então, vamos voltar e vamos para o nosso ambiente de programação. Está aqui o Anaconda. Quando a gente instala o Anaconda, a gente tem diversos ambientes aqui. O Jupyter, o console do Python, beleza. Mas eu tenho o RStudio, olha, que ainda não usou. Agora eu quero usar o Spider, que é um framework legal. Você pode usar qualquer um, tá? O Idle, o que você tiver mais familiarizado. Eu posso fazer também lá no notebook? Pode fazer no Jupyter, pode fazer no Colab, na nuvem. Beleza, eu estou aqui no Spider. Vou só dar uma recolhida aqui um pouquinho. Aqui é onde vai ficar o nosso código, tá? Essa aqui é onde eu posso visualizar os arquivos, as plotagens, as variáveis que vão sendo criadas. E aqui é o meu console, onde ele vai executando passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou setar qual é o diretório que eu quero, onde vão estar os meus arquivos. Eu estou bem aqui, ó. UFRA, pesquisa, extensão, curso de extensão, aulas síncronas, professor Marcos. Aí aqui tem implementações. Nesse diretório que eu quero abrir. Aí os meus arquivos serão abertos. Eu estou bem aqui clicado em Files. Pronto, olha, eu já tenho ali aqueles arquivos que vocês têm lá no Drive, eu tenho aqui na minha pasta local do computador também. Beleza. Eu posso abrir por aqui ou eu posso vir dar direto 2 cliques aqui, ó. Está aqui o programa em Python. Está aqui o nosso código. Eu vou aumentar um pouquinho, porque nós cegos temos déficit de visão. Como eu falei no outro vídeo, estou esperando para hoje a entrega do meu óculos. Espero que saia.
Conforme a gente for executando, lembra que lá no Colab ou no Jupyter, que é um ambiente de notebook, a gente pode ir rodando em células, né? Aqui eu vou fazer também passo a passo, vou rodar e eu vou selecionar um trecho de código, rodo, e a execução vai aparecer bem aqui no nosso console, e aqui a gente pode acompanhar no Variable Explorer como é que vão sendo criadas essas variáveis aí. Então, ó, todos aqueles passos que a gente viu lá no slide, eles estão aqui. Então, o arquivo é o mesmo que vocês têm aí. Então, o que a gente vai fazer primeiro vamos importar aqui, né, os dados. A gente vai importar o dataset, vai abrir o arquivo, vai ler todos os arquivos do dataset e vai colocar nessa variável data, depois a gente fecha o arquivo. Então, vou aqui, ó, rodar só o que está selecionado. Já deu um erro bem aqui. Tcharam. Qual foi esse erro? No such file or directory. Não está achando este. Ok. É o seguinte, porque ele estava na minha pasta de downloads e agora ele foi movido. Então eu vou, para não dar esse erro, rapidamente eu vou mover aqui da pasta de dados, eu vou mover tudo lá para a pasta de downloads, aí ele vai funcionar direitinho. Implementações. Vou pegar aqui o dataset, o arquivo, o dataset. O dataset está aqui. Mas os programas eu vou colocar na minha pasta download. Vai funcionar. Eu apaguei que estava lá no download. Então vamos ver se agora rodando ele vai funcionar. Espera-se. Vamos rodar de novo. User Market Drag Download Jena Climate. Som. Tornar aqui na pasta downloads. Jena Climate está aqui, é o dataset. Está na pasta downloads. Ok. O caminho é Users, Marcos Braga, Downloads e a pasta Jena Climate. Eles têm que estar dentro da pasta Jena Climate. Então, esse é o problema. Então, é Jena Climate, a pasta. Os arquivos têm que estar lá dentro. Tcharam! Vamos ver? Isso é normal, hein, gente? Tem um underline aqui. Tcharam! Você está nesse momento vendo esse vídeo. Tchan! Rodou. Significa, olha, ele rodou, aí saíram os erros. Gente, erro normal, a gente tem que ir aprendendo a resolver os erros. Então, agora ele leu o dataset, colocou, abriu o arquivo, carregou na variável data, tá? E depois fechou o arquivo. Legal. Olha aqui, ó. Aqui no Variable Explorer, a gente já consegue ver. Vou aumentar um pouquinho aqui, mas vamos lá. A gente consegue ver as variáveis. Olha, a variável data é do tipo string, aí tá aqui, ó, todas aquelas 14 features, né, 14 colunas, date, time, a pressão, IM-bar, todas elas estão aqui. Aí eu tenho datadir, que é o diretório,
Aí eu tenho o Fzinho, que a gente usou como variável para abrir o arquivo, né? O fname. Beleza. Já carregamos o dataset na variável data. Aí agora a gente vai fazer, só mostrar aqui o cabeçalho, né? Que a gente já viu essa função lá. Vamos exibir o cabeçalho. Ó. Aí significa o quê? Que a gente está exibindo os dados, o cabeçalho, o título de cada coluna do meu banco de dados. Legal. Próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente ia usar o NumPy para começar a preparar esses dados e mostrar o datashape aqui. Vamos lá. Ah, olha aqui, olha o datashape. Não sei se vocês estão enxergando. Caramba. Vamos ver se eu consigo ampliar isso aqui. Não, estou ampliando do outro lado, mas tudo bem. Eu tenho aqui como resultado desse meu bloco de células que eu tenho um arquivo com 420.551 linhas, né, e 14 colunas. É o shape dos meus dados, é o formato. É legal. Vamos ver se a gente tem aqui. Esse está aqui. Float data. Float data. Vamos dar um clique nele aqui. Olha só. Aqui, olha. Olha como é legal o ambiente do Spider. Eu estou visualizando os dados. Então, eu tenho... o meu dataset tem 440 mil linhas e 14 colunas. E esses são os dados que eu tenho aqui nas 14 colunas. Não é legal? Olha aí. Eu cliquei no Float Data, que foi exatamente o arquivo que eu criei aqui, né? E agora ele já está quase pronto para a próxima etapa do pré-processamento. Então, olha só. Códigos aqui é o meu terminal, meu monitor, meu console, e aqui eu vou acompanhando, por exemplo, os valores, as variáveis que estão sendo criadas, e beleza. Próxima fase, a gente vai plotar aquela série histórica todinha, para ver de 2009 a 2016 como é que foi o comportamento da curva de temperatura, e depois a gente vai pegar só 10 dias, né? 1.440 pontos, 144 por dia, e a gente vai plotar também para ver como é que está o comportamento da temperatura em 10 dias. Então, a gente usa aí a biblioteca Matplotlib, que é feita para a gente fazer plotagens, né, no Python, e aí eu vou vir direto aqui e vou plotar a série histórica de todo o banco de dados. Olha só. Ah, professor, eu posso importar isso aqui? Posso, só clicar aqui que eu copio. Mas eu também tenho uma visão aqui, ó, no Spider, dos plots. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho... eu posso salvar. Posso copiar essa imagem, jogar lá no meu artigo, no meu trabalho, no meu relatório. É uma plotagem da temperatura em toda a série histórica. Olha, 400 mil aqui. São 400 mil, 440 mil amostras. Eu tenho aqui, ó. Todas elas amostradas aqui ao longo de todo o período, né? 2009 a 2016. Aí, o próximo plotagem é a plotagem de 10 dias. Aqui, os 10 primeiros dias. Vou rodar só o selecionado. Olha aí. Olha que legal. Eu posso continuar aqui com a variável Explora, olhar o resultado aqui, ou venho aqui que estão só as plotagens. Olha, as plotagens ficam disponíveis para mim aqui. Legal, né? Próxima etapa, que a gente já viu lá no slide, é a normalização. E o que é a normalização? A gente já falou. Essas 14 colunas aí do meu dataset, cada uma está numa faixa e numa escala diferente. A gente precisa trazer todo mundo para uma escala semelhante, por exemplo, de 0 a 1. Então, aí tem a formulinha que foi usada, ela está escrita lá, descrita essa formulinha lá no slide. Então, a gente vai normalizar esses dados. E aí, a gente... Vamos lá. Depois que a gente normalizar, eu estou normalizando dentro de float data mesmo, que a gente exibiu bem aqui. Lembre que os dados eram de um tipo. Cada coluna tinha os dados de uma escala. Agora, depois que a gente normalizar, e a gente for aqui, der um clique no float data, vamos clicar antes? Olha aqui, ó. Float data. Vou abrir.
Vejam, olha aqui, ó. Cada coluna está numa escala diferente, ó. Aqui é 93, aqui é 3, aqui é 200, 260, aqui está negativo, que é a temperatura. Aqui está 1.300, ou seja, cada um numa escala. Eu não posso pegar tudo isso e meter na minha rede neural. Todo mundo tem que estar no mesmo nível. Isso é o que a gente chama de normalização de dados. A gente tem que fazer isso. Nos algoritmos de machine learning, isso é um passo obrigatório de pré-processamento. Agora, eu vou normalizar. Selecionei esse código aqui, normalizei, deu. E agora eu vou olhar de novo o float data. Vamos ver o float data de novo. Olha aí. Está todo mundo numa faixa. Tá vendo? De menos 1 até mais 1. Nesse intervalo está todo mundo. Ou seja, todos os dados do meu dataset, as 440 mil linhas, as 14 colunas, agora eles estão numa única faixa, eles estão numa escala similar. Agora eles estão prontos para a próxima etapa do pré-processamento, que é o que a gente chama aqui de função geradora, né? O que é essa função geradora, esse código todinho? Eu vou pegar esses dados que já estão normalizados e eu vou agora criar blocos de dados, que são os lotes, né? Os batches, e esses blocos vão ser, eu vou dividir em conjunto de treino, de teste e de validação. Então, aqui, olha, eu tenho o código do gerador todinho, depois eu defino aquelas variáveis. Quanto vai ser o lookback? Quanto tempo atrás eu vou olhar? 5 dias para trás. Então, 1440, aqui eu estou olhando 10 dias, né? Aqui ele vai ver uma hora, a cada uma hora ele vai pegar um data point. O meu delay 144 à frente. Então, eu estou olhando aqui nessa minha configuração, eu estou olhando os dados de 10 dias antes para prever um dia à frente. Ou seja, 24 horas à frente, 144 data points à frente. O tamanho do meu batch vai ser 128. E aqui eu vou colocar os parâmetros do conjunto de dados de treinamento que eu vou gerar, de validação que eu vou gerar e do teste de teste que eu vou gerar. Então, eu vou chamar o generator, que foi criado aqui, e o generator com os dados de treino vai gerar os dados de treino. O generator com os dados de validação vai gerar aqui o meu valgen, e o generator com os dados e os parâmetros de teste vai gerar o meu teste generator. Por fim, eu vou aqui separar aqueles tamanhos, né? Que eu separei 200 mil, os primeiros 200 mil registros, então, serão para treino, depois 100 mil para validação e o resto para teste. Então, vamos rodar esse trecho, que vem desde o generator bem aqui, onde ele é criado, e a função geradora, um def, a gente está criando uma função, agora eu criei os parâmetros e eu vou criar cada bloco, cada lote de dados. É aqui. Vamos rodar esse bloco de código. Roda, seleciona o que está selecionado. Tchan, já rodou e ele já gerou aqui esses meus novos dados. Então, o que a gente tem aqui? Lookback. Então, aqui, ó. O test generator, o train generator e o valgen. Então, a gente é do tipo inteiro aqui. Desculpa. Do tipo generator, tá? Então, a gente pode até visualizar esses dados. Teste gen. Vamos ver aqui o teste gen. Não, é um generator object. Ele não está disponível para a gente visualizar. Número aqui, as outras variáveis que a gente definiu, val steps, o lookback, todas as variáveis estão aqui, ó. Eu atribuí aqui o lookback, eu coloquei aqui o lookback 440. Então, olha aqui o lookback, o valor definido para ele está 440.
Beleza. Vamos seguir em frente. Agora, os dados já foram normalizados, os dados já foram pré-processados, ou seja, eu já criei os conjuntos de treino, teste e validação. Agora eu posso ir para a minha rede neural em si. Então, construir e treinar a rede neural recorrente GRU. Então, a gente importa o Keras, né? Importa o Keras e a gente vai usar do Keras. Do Keras Model, a gente vai usar o Sequential. Já falei, o Sequential vai permitir que a gente monte a rede neural camada a camada. E depois a gente vai usar o RMS próprio. Eu acho que faltou aqui o GRU, né? GRU. Acho que está faltando o GRU bem aqui. E o Dense também. Exatamente as camadas. Do Keras Layers, a gente vai usar... Não, a sintaxe não é essa. É o layers que eu importo, e aqui, na hora que eu vou construir com o add, com o método add, aí sim eu vou dizer qual é a classe de layers que eu vou usar. Legal, beleza. Voltando, volta, cão arrependido. Então, importadas as bibliotecas do Keras, o que a gente vai fazer? A gente vai invocar logo o sequential, o que significa o seguinte? Significa o seguinte: a partir de agora, eu vou construir as camadas da minha rede neural. Primeira camada que a gente vai adicionar é a layers.gru. Aqui já é a minha rede recorrente GRU, com 32 neurônios de entrada. O input shape não vai ter nada aqui, e a gente vai usar o float data shape, que já foi definido antes, que é o vetor já nos dados, o vetor de dados já no formato que vai entrar nos 32 neurônios na camada de entrada. E, na sequência, a gente já joga mais uma camada, que já vai ser minha camada de saída, que é uma fully connected. Então, eu adiciono a camada dense, com um neurônio apenas, que é o que vai fazer a minha resposta de saída. O que é a minha resposta de saída que eu estou esperando? Qual é a temperatura 24 horas à frente? Então, eu tenho um neurônio só de saída. Eu vou compilar usando o RMS próprio como um algoritmo de treinamento, e a minha função de custo será a my. Qual é o detalhe? Quais são as características? Qual é a fórmula da função my? Você vai lá na biblioteca do Keras e pode lá dar uma visualizada, que ele vai te explicar como é a função my e para que ela serve. Qual é a característica dela e por que ela é boa para fazer previsão de séries temporais. Aqui no summary, a gente vai mostrar como é que ficou. Eu não vou rodar ainda o treinamento, tá? Vamos fazer até o summary para a gente ver como é que ficou a estrutura da nossa rede neural. A sequência, eu estou dando um erro aqui. Não está definido sequência. Aqui. Eu tenho que rodar desde aqui, gente. Que burrice, hein? Não importou nada. Ok? Agora vamos rodar o trecho todo com as importações. Legal. Então agora, olha só. Olha que legal. Using TensorFlow. Quando eu importei o Keras e eu estou começando a usar as camadas de rede recorrente, que é Deep Learning, o Keras já está chamando ali por baixo, né, na camada subjacente, o TensorFlow. Então, ele já diz aqui, ó, a partir de agora eu estou usando o TensorFlow. Aí ele dá uma mensagem do TensorFlow. E aqui no Summary, ele vai mostrar como ficou a arquitetura da minha rede, a arquitetura da rede que a gente acabou de criar. Já criamos, já montamos ela, já compilamos, ela está pronta para ser treinada. Aqui, olha, eu tenho uma camada GRU e eu tenho uma camada dense. Então, é só uma camada de entrada, tá? E uma camada de saída com um neurônio. Na verdade, é uma camada GRU. A gente já sabe que a LSTM ela tem a própria LSTM, não, a GRU, a rede neural recorrente do tipo GRU, ela tem uma entrada, ela tem seu estado de oculto, né? Que é onde ocorre a retroalimentação do loop recorrente, e eu tenho a saída. Então, quando a gente diz que está usando já como entrada
a rede recorrente GRU, ela tem uma entrada, ela vai processar, e a saída dela ela vai jogar para a próxima camada, que já é a camada de saída, que é uma dense, que é uma fully connected com um neurônio. Tá? Aqui eu tenho diversos parâmetros que são os parâmetros usados. Número de parâmetros, 4.000, blá, blá, blá. Número de parâmetros treináveis, 4.500, e não treináveis, 0. Legal. Agora a gente pode passar para a próxima etapa, que é o treinamento em si, né? Então a gente vai usar o fit aqui, ó. Fit Generator, eu vou passar o conjunto de treinamento, o número de passos por época. As épocas eu não vou treinar 20 épocas, nem pelo caramba. Eu colocaria 5, mas eu vou deixar 10 aqui. Vai demorar um pouquinho mais, mas paciência. E aqui também eu vou passar os dados os conjuntos de validação para que a gente possa validar essa rede aí. Então a gente vai rodar agora o treinamento da rede. E a gente vai ver aqui o treinamento subindo. Quando ele parar a 10ª época, e aí vai demorar um pouquinho, vocês vão ter uma paciênciazinha. Quando parar a 10ª época, a gente vai ver como é que foi o resultado aí. Vamos rodar. Pá! Começou o bichão. Começou a rodar. Enquanto isso, está na primeira época, olha aí. 500, lembra que a gente definiu como 500? O que é o 500 que a rede recorrente, esse parâmetro que a gente coloca? É assim, quantos dados para trás a gente vai querer olhar? Então, a gente vai usar, eu defino, a minha memória para trás será até quanto? Infinito, qualquer tipo de entrada de qualquer tamanho, não. A gente define esse por 500. Então, esse 500 a gente definiu bem aqui, ó. Em algum lugar passado está definido o parâmetro de 500. Passos por época. Em cada época a gente vai ter 500, né? Beleza. Então está aqui agora na segunda época. Até agora, a minha loss function deu aqui no treinamento 0.3 e na validação 0.9. Altíssima na validação. Deixa ele treinar aí. Bora ver o andamento dessa onça. Enquanto isso, eu vou aqui resolver o negócio. Ok. Então, olha, aí a gente pode passear, pode dar um pause na gravação, mas prefiro não, porque ele vai gerar o nosso arquivo para divulgação. Então, 500 passos, vai passar para a próxima época, terceira época. Vou deixar ele treinar aí 10 épocas. Tá? Enquanto isso, olha, você pode ir percorrendo aqui o teu explorer de variáveis. Aqui você tem um help, você pode tiver uma dúvida, deu um erro aqui que eu não sei o que é esse erro. Vai lá no help. Ou vai na documentação do Python, ou vai na documentação do Keras, se for um erro do Keras. Então. Aqui a gente tem todas as variáveis que estão sendo usadas, e conforme vai mudando a variável, ele vai atualizando aqui. Né? Aqui a gente tem o nome da variável, a gente tem o tipo, aqui essa aqui, lines é do tipo lista, o lookback é do tipo inteiro, aqui a gente tem o tamanho, lines, né? Lembro que é exatamente o número de linhas do meu arquivo do dataset, 420.551 linhas.
E o valor aqui eu tenho o próprio vetor original. Depois ele foi transformado para float data, e aí ele já está normalizado. O delay, olha, a variável delay, que foi o tempo à frente que eu quero prever, então 144 é um dia, então 144 é valor exatamente para um dia, e a gente está prevendo um dia à frente. O lookback, ele define quanto tempo atrás eu vou usar de dados para fazer essa previsão. Cadê o lookback? Está aqui, ó. O valor do lookback, 1.440. Então, se 1.144 é um dia, eu estou recuperando na memória da rede recorrente 10 dias para trás de dados, desses 14 parâmetros, para prever um dia à frente. Conforme você vai mexendo com redes recorrentes, previsão de série temporal, você vai acostumando com essa situação. Eu vou treinando assim, é mais ou menos assim. O dia hoje. Não, eu vou pegar aqui um ano atrás, né? 1º de janeiro. Como foi a sequência, a série de dados? Então, ela teve esses dados aqui. Legal. Aí, daqui a um dia, teve esses dados aqui. Daqui a 3 dias, 4. Quando chegar em 10 dias, eu pego esses 10 dias de dados consecutivos, é uma série, e eu uso esses dados de 10 dias para prever um dia à frente. Agora, vamos para o próximo dia. Aí eu pego os próximos últimos 10 dias de dados para prever mais um dia à frente. Aí, ando. Próximo dia à frente, como vai ser a previsão? Pego os próximos 10 últimos dias de dados para prever 24 horas à frente. É assim que a gente trabalha com previsão de séries temporais. Tá? Aqui já está ficando sem bateria. Vamos carregar. Pegar na tomada. Estamos na quinta época e como está aí a performance? A loss function, o que a gente mede na loss function, se vocês se lembram, a gente não colocou aqui a acurácia, tá? Colocamos só a loss function, que está medindo o erro da rede. Então, conforme ela vai sendo treinada, o que nós queremos é que a loss function diminua, tenda a zero, significa que o erro está tendendo a zero, significa que o gradiente está descendo até encontrar ou ficar próximo de um mínimo global. Quem faz isso é o algoritmo de treinamento, ou backpropagation, no caso aqui é o RMS próprio, e aí ele vai trazendo para uma região, o gradiente para uma região do mínimo erro. Então, a loss function mede isso, função de custo. No caso, a loss que a gente está usando aqui nessa aplicação é a MAI. Vou aproveitar e fazer... Já eu falo da MAI. Beleza. E ela tem que tender a zero. Significa que quanto mais perto de zero a minha loss function, o valor dela, menor é o erro que a minha rede está tendo. Aí eu estou vendo aqui o meu erro pro treinamento, e aqui está sendo calculado o erro também, ou seja, o valor da loss function para a validação. Lembrando que a validação já são naqueles dados que ela não foi treinada, né? Então, nesse momento aqui, nessa última época treinada, que foi a quinta, a gente teve um erro, digamos assim, uma loss function de 0,27 no treinamento e na validação de 0,11. Tá bem legal na validação. Aí, ó, eu estou numa dúvida com relação à documentação do Keras, dessa função essa função MAI. Então, vou colocar aqui, ó, loss function MAI. M-I-M-A-I. Função de regressão, métricas. Quais são as métricas? Olha, tem chinês aqui. Documentação do Keras em chinês, se vocês quiserem. Loss function, vamos colocar funções de custo aqui.
autoencoders, funções probabilísticas, optimizers. Foi a MAI que a gente usou, né? MAI. Enquanto tá treinando lá, enquanto isso tá treinando o bichão aqui, na sexta época. Aqui, ó. Mean Absolute Error. É o erro absoluto médio. Aí aqui eu tenho a descrição da função em si. Tá? Tem outras funções que a gente pode usar. Um monte aqui, ó. Funções que é usada para regressão, para previsão. Tem o MSE, né? Mean Squared Error, que é o erro médio quadrado. Aí, Mean Absolute Percentage Error, e aí vai. Cosine Similarity, similaridade de cosseno, erro médio quadrado. Aqui as funções de perda, as loss function probabilística. Aqui são... O que é a probabilística que a gente usa mais para fazer classificação? Aqui para a gente fazer previsão, as regression. Tá? Tem tudo, gente. Os optimizers. Quais são os optimizers que a gente tem aí disponíveis? No Queiras. Um monte. Compile feature. Essas são as classes. Mas eu quero quais são os otimizadores. Para usar Softmax. Esses são os algoritmos de treinamento. Olha aqui, ó. SGD, RMS próprio, o ADA Delta, ADA Grad, ADA Max, NADAM, FTRL. Tá? O que a gente está usando aqui é o RMS próprio, como algoritmo de treinamento. Aqui a classe, a descrição da classe. Tá? Ele divide o gradiente pela raiz da sua média. Aí vai. Hinton 2012. O Hinton é um dos grandes autores um dos pais do Deep Learning, né? Ferão. Você tem tudo aqui, tá? Na documentação do Keras. Usando o Keras com o TensorFlow. E a rede está rodando aqui. Estamos em que época? Na 8ª. Na 8ª época aí. Quase finalizando. O que a gente vai rodar por último aqui, depois que acabar o treinamento, a gente vai só gerar aqui um gráfico dos resultados, como é que ficou a loss function para treinamento e para validação. E pronto. E a gente vai finalizar essa nossa aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar ambientes diferentes, a implementação da rede recorrente para fazer classificação de sentimento no banco IMDb com a rede recorrente Vanilla e LSTM, a gente implementou lá no Colab, tá? No vídeo anterior. E agora, para a gente fazer a implementação da previsão de série, ou predição de série temporal, desse banco de dados Jena Climate, que é a gente pegar um calhamaço de dados sobre temperatura e clima e prever como é que vai ser a temperatura 24 horas à frente, eu já optei para mostrar para vocês aqui um ambiente um pouquinho diferente, que é um ambiente desktop, com esse framework que eu acho super legal, de Python, que é o Spider. Vem junto com o Anaconda, no pacote do Anaconda,
A gente tem diversos aplicativos legais aqui, que são bem bacanas. Uma documentação bem completona também. E aqui o legal é que a gente tem esse ambiente, essa API bacana aqui, né? Onde a gente vai colocando o código aqui a gente vai no console vendo se dá erro, a gente vai vendo a execução também, e aqui a gente tem uma visão geral do sistema, vendo as pastas, os arquivos, as plotagens feitas, e aqui a gente pode acompanhar a evolução das variáveis, e pode visualizar os dados também, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, data, a importação original lá. Aqui, ó. Esse é o nosso data frame original, onde veio lá no início. Legal para a gente visualizar, para a gente analisar os dados e ver como é que está o formato, ver se a gente precisa normalizar, ver que tratamento a gente precisa fazer com esses dados. A penúltima época já, 400 e pouco, quase chegando em 500, que são os passos por época. Aí vai para a última época de treinamento. Aí a gente vai plotar e finaliza. Com isso, gente, a gente vai chegar ao final do nosso curso de extensão, Introdução ao Machine Learning, Aspectos Teóricos e Práticos. Esse é um curso que está sendo dado pelo nosso grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Computação Aplicada da UFRA. Eu contei com a ajuda de alguns professores que são amigos nossos e são membros do nosso grupo de pesquisa. Então, no primeiro módulo, que foi Introdução à Inteligência Computacional, eu ministrei, e o professor Koichi Yasojima, doutor em computação da UFRA também, da Universidade Federal Rural da Amazônia, falou sobre algoritmos genéticos também. O módulo 2 foi Introdução ao Machine Learning, e o professor doutor Gilberto Nerino abordou com vocês aí as técnicas principais. Aí ele já usou uma abordagem diferente com o Orange, que tem aqui, ó, para quem já viu, o Orange também aqui, também no Anaconda. Depois o professor Daniel Leal, que é da Universidade Federal, professor Gilberto é da UFRA também, professor Daniel Leal é da UFPA, da Universidade Federal do Pará, está finalizando o doutorado dele esses dias agora, ele é mestre, mas já está quase doutorado, e ele falou sobre redes neurais artificiais. E no último módulo, no módulo 4, foi o módulo que eu estou finalizando, mas foi começado pelo professor Renato Idaca, professor doutor da Universidade Federal do Pará, da UFPA. Ele começou falando sobre redes convolucionais, e eu estou finalizando falando sobre redes neurais recorrentes, que é outro modelo muito importante de Deep Learning. Com isso, a gente vai finalizar o nosso curso e poder dar o certificado para todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Acabou o treinamento, as 10 épocas, e aqui a gente pode ver que a nossa loss function, a nossa MEI, veio bater em 0,2 no treinamento, mas na validação ela foi a 0,15. Então, foi legal o resultado, ou seja, o erro foi bem reduzido. Então, por último, a gente vai rodar aqui a plotagem do gráfico com esses resultados, né? Então, a gente invoca aqui a biblioteca Matplotlib do Python, chama de PLT, e a gente diz o que a gente quer que seja exibido no gráfico. Então, vou rodar essa célula. Pá! Tá aqui. Nosso gráfico, e aqui, ó, em plot, a gente pode ver também aqui. Os gráficos são todos aqui que foram gerados nessa ação. O que a gente vê? No treinamento, aqui, tá alto. Não, porque o range, olha aqui, ó, tá só até 0,3. Então, no treinamento, a minha função loss diminuiu legal, tá? E na minha validação, ela começou bem pequena. Estou achando estranho aqui. O valor da validação da loss function, 0,1. E aqui ele está plotando. Tá. Ok. E a validação, ele já deu um erro bem baixo desde o início, olha.
0,0927. Então, ele começou bem baixo, e ao passar do tempo, ele até piorou um pouquinho, mas ainda assim é uma ótima performance, menos de 1,5, né? Ou seja, menos de 15% de erro. Mas eu tive alguns momentos aqui que eu tive um erro menor. A gente já viu, o professor Idaka, que analisando curvas de aprendizado, a gente pode perceber que, às vezes, o número de épocas não está suficiente. Aqui estou piorando, então eu poderia treinar com menos épocas essa rede aqui. Essa é uma das coisas que a gente pode pegar nesse gráfico. Então, aqui, olha, com 6 épocas, com 5 épocas, eu já conseguiria um resultado legal. Viram? Porém, para treinamento, eu precisei de 10 épocas para um resultado legal. Bem, como eu falei, e aí para a gente finalizar, existem técnicas para a gente melhorar a performance da rede neural recorrente, que nós não estamos usando. A gente está usando uma rede neural recorrente, GRU, que é muito boa para fazer previsão de série temporal, porém a gente está usando o default, a gente não está usando todo o potencial dela. A gente poderia usar um dropout de rede recorrente, que ajuda muito, tá? Melhora bastante, e evita também a gente usar ali a gente arriscar ter o problema do vanishing gradient. E para finalizar, tem um outro modelo que não vai dar tempo, a gente não vai ver, mas tem um outro modelo que ele consegue ser melhor ainda do que essas redes recorrentes, que são é um outro modelo. A gente tem a rede recorrente tradicional, a gente tem a rede recorrente LSTM, e a gente tem a rede recorrente GRU, que é essa que a gente está mostrando aqui. Tem um outro modelo que se chama bidirecional, a recorrente bidirecional, que ela consegue ser mais eficiente ainda, mas isso é assunto para um próximo curso, um curso mais avançado. Com isso a gente finaliza, tá, gente? Vamos voltar aqui para o Meet para a gente acabar a nossa aula. Vou trazer de volta para a nossa tela inicial. Esse foi a última aula do nosso curso de extensão, Introdução ao Machine Learning, aspectos teóricos e práticos, realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Computação Aplicada da Universidade Federal Rural da Amazônia. O módulo 4 encerra aqui, o módulo Deep Learning, eu encerro aqui as aulas sobre redes neurais recorrentes. Eu sou o professor Marcos Braga, espero que todos tenham gostado. Vamos finalizar o compartilhamento. Ok? Então, um abraço e até a próxima.